Gente, olha só, vamos para Brasília novamente? Vem cá, meu querido cameraman, novamente para que a gente possa conversar com a Yasmin Costa, porque ela tem mais informações sobre esse caso e, segundo fontes, a Yasmin vai detalhar para a gente, esse servidor pode ser filiado a um partido político. É isso mesmo, Yasmin? Bom dia. Oi, Paulo. Bom dia para você também, para todo mundo que está com a gente. É isso. É uma suspeita que foi levantada depois de que o servidor foi exonerado lá do Tribunal Superior Eleitoral. Fontes que a gente tem ligadas ao governo federal entraram, a gente teve esse acesso à informação que disseram o seguinte, que ao pesquisar no próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, através do número, do título de eleitor, do nome, fornecendo essas informações, não é possível encontrar dados ali desse servidor, inclusive com relação à filiação partidária. Eles não conseguem ter acesso a essas informações. E por que que essas fontes que conversaram comigo começaram a fazer essa pesquisa? Justamente porque haveria uma suspeita de que Alexandre Gomes Machado, ele teria uma filiação partidária. E aí foram atrás dessas informações e conseguiram constatar que nada pode ser ali afirmado, porque no site do Tribunal Superior Eleitoral as informações não aparecem. É como se essa pessoa não estivesse no cadastro do site do Tribunal Superior Eleitoral. Alguma divergência ali de dados, dá inclusive, quando eles fazem a pesquisa, segundo essas informações que eu obtive, aparece inclusive que esse título poderia estar cancelado. E aí isso levou uma maior suspeita dentro com essas fontes que eu conversei, levantou uma suspeita de que esse servidor público do Tribunal Superior Eleitoral poderia estar filiado a algum partido político e isso poderia interferir nessa questão da divulgação, na inserção das propagandas eleitorais. E agora, essas fontes com as quais eu conversei disseram o seguinte, que vão continuar investigando esse caso, querem ter acesso para ter ali a certeza de que se existe ou não uma filiação partidária desse servidor público e se não existe, por que as informações dele não estão disponíveis, eles não conseguem ter acesso a essas informações. Essa é uma pergunta que está tentando ser respondida, eles estão tentando responder ao longo da manhã. Tive essa informação há pouco com essas fontes ligadas ao governo federal e eu vou conseguir apurando esse caso. Qualquer novidade, Paulo, eu trago aqui na programação da Jovem Pan. É com você. Muito bem, Yasmin, brigadíssimo pela sua informação. Yasmin Costa, do Departamento de Jornalismo da Jovem Pan de Brasília, trazendo aí essa informação que muda muita coisa. O que vocês acham? Linda, Yasmin, adorei a Yasmin. Linda, maravilhosa. Não, eu quando ela traz a informação, eu acho que não muda muito o patamar, assim. Agora precisava investigar mais e saber justamente se ele é filiado a algum partido e qual partido, né? Porque isso eu acho que começa a elucidar um pouco mais. Como o Alexandre Gomes Machado é o cara da tarde, ele é o cara da tarde, né? Não, ele é o cara da tarde. Não, ele é o cara do final de semana. Do final de semana, não é? Do final de semana, é verdade. Vai ser candidato. Ele é o cara, ele vai ser o cara aí mais comentado. Quero ver o que a Lopretti vai falar hoje. E aí, eu acho que tem que ver, tem que apurar, porque agora a internet, graças a Deus, temos Twitter, temos aí as redes sociais que não deixam a gente falhar, né? E eu tenho certeza que daqui a pouquinho, a gente traz a informação de partido, tipo sanguíneo, quem ele é, casado, enfim, a internet descobre tudo e está sempre também agora, do nosso lado. Uma dúvida, por que a gente não consegue saber se o cara é filiado ou não? Então, porque apaga assim, tudo, operação apaga tudo. Apaga. Isso. Tudo bem, né, que é uma questão muito pessoal, né? Não, agora, mas qualquer pessoa que seja afiliada, você abre lá o site. Pode abrir. Pessoal sua, querido. Não se você trabalhar no Você não vai me falar que é mais um deslize, né, Léo? Não, deslize. É um deslize estratégico. Eu digo pessoal porque a filiação partidária é pessoal. Agora, é pessoal porque a filiação partidária é pessoal. Agora, nesse caso, eu acho que acrescenta sim. E eu acho que é sério.
sério. Eu acho que é sério um servidor do TSE, não só por conta da filiação partidária, mas também pelas postagens dele, de manifestação política e tal. É uma coisa, eu ter, como comentarista, ter uma posição, o Paulo ter uma posição é uma coisa. Agora, você ser um servidor concursado do TSE, eu acho que é outra coisa. Entendeu? Eu acho execrável um jornalista ter uma filiação partidária e não deixar isso claro para o público, tá? Sim. Eu acho execrável um jornalista ter uma posição política e não deixar essa posição clara. E eu concordo. Por isso que eu não sou jornalista. Eu sempre falei que eu não sou jornalista. Você é jornalista, claro que você é jornalista. Eu não sou jornalista. Eu não me considero jornalista. Eu não me considero jornalista. De opinião. Não, peraí. Assim como eu não sou jornalista, você é um ex-petista. Assim como os demais da casa, muitos como a própria Pietra, enfim, nós não somos jornalistas, nós somos comentaristas. O próprio Marco Antônio, a gente não é jornalista. Você é um ex-petista. O Marco Antônio, enfim, eu até falo pro Marco, você não é jornalista e eu não sou jornalista. A gente tem lado, e é evidente que a gente tem lado. O Marco tem lado, eu tenho lado. E a gente é honesto intelectualmente. Eu prefiro a pessoa que é honesta intelectualmente e diz que tem lado, do que o cara que aí sim é jornalista, se autodenomina jornalista e de forma velada tem lado. No serviço público, e isso eu preciso checar, isso é sério. No serviço público, quem é concursado, eu acho que tem o direito de ser filiado a partido político. Tem o direito. Independente se ele trabalha no TSE ou não. Que aí a gente pode discordar, concordar, enfim, mas eu acho que ele tem direito por lei. Tá, Vou mas verificar. assim, caso ele seja, por exemplo, filiado ao Partido dos Trabalhadores, o que você acha que isso possa ter acontecido? Não, eu acho que aí realmente dá uma conotação político-partidária para o fato de ele ter ignorado essa situação toda. Isso agrava a situação dele em relação à suspeita dele ter realmente estar envolvido nessa questão toda. Agora, vamos lá, mais uma vez. Jair Bolsonaro é responsável por um servidor do governo federal que comete, por exemplo, um ato de corrupção? O Tutinha é responsável por um comentário que eu faço enquanto funcionário da empresa? Não. Então é a mesma coisa nesse caso. Agora, a partir do momento em que existe a denúncia, a partir do momento, eu acredito que não. Eu acredito que não. A partir do momento, peraí, vamos lá. A partir do momento, então se houver um ato de corrupção no Brasil, o Bolsonaro tem que ser condenado por isso? Cadê a fiscalização? Cadê a fiscalização? Se tiver um corrupto no Brasil, o Bolsonaro tem que ser condenado por isso. Você está fazendo uma salada. Espera um pouco. Não, peraí, vamos ser coerentes. Vamos ser coerentes. Não, aí, ok. Porque eu acho que, como eu sempre falo, o pau que bate em Chico, bate em Francisco e bate em mim também. Você tem a denúncia? Então, assim... Então, eu acho o seguinte, que foi, Léo? Você perdeu. Você fala a piada que ele soltou. E aí o que acontece? Eu acho o seguinte, a partir do momento que tem que ter fiscalização, se há um caso de corrupção, é o presidente do país, é óbvio que ele tem que mandar fiscalizar efetivamente, não tem como você tirar então, isso. Então se existe um ministro cometendo corrupção, nem ministro, vamos pegar um servidor público do governo federal que tenha cometido um ato de corrupção ou peculato, Jair Bolsonaro tem que ser responsabilizado por isso? Eu acredito que não. Tem que investigar. Esse é o ponto. Fiscalizar. Para de falar. Peraí, deixa eu te explicar. Você tem que separar duas coisas. Você está fazendo uma puta confusão. Não tô. Vocês estão separando. Vocês estão seletivos. Não, querido, deixa eu te explicar. Senta e ouve. Olha, Você tem que separar responsabilidade penal de responsabilidade administrativa. São duas coisas absolutamente... E eu concordo, Paulo, mas ninguém questionou isso. Peraí, deixa eu terminar. Responsabilidade gerencial administrativa é indelegável. Você pega qualquer livro de TGA, Teoria Geral de Administração, e você vai encontrar isso lá. Responsabilidade administrativa é indelegável. Se o seu subordinado comete um erro, você é responsável pelo seu erro. Tá bom, mas isso vale para todos, então. Concordo. Isso é claro. Claro tudo que vale bem, então mundo. Vamos lá. Gerencialmente. Peraí, deixa eu terminar. Responsabilidade penal, não. Só sob a teoria do domínio geral do fato. Concordo. Que é uma teoria absolutamente execrável no direito. Mas eu vou te falar um negócio. Sim, o Tutinha é responsável pelas coisas que nós falamos aqui. Sabe quem diz isso? O próprio TSE, que está indo na pessoa física dele no inquérito em curso. Porque ele tem responsabilidade. Mas a gente não se colocou contra? Sabe o que acontece? Deixa eu te explicar. Sabe o que acontece? eu tô sabe quem é multado? Você sabe quem é multado quando nós descumprimos uma resolução do TSE, uma dessas de censura?
A Jovem Pan. Sim. Então eu estou te explicando a diferença. Então você não pode confundir as coisas. Mas responsabilidade. Eu não estou dizendo que o Alexandre de Moraes é criminalmente responsável se o servidor de terceiro escalão tiver cometido crime. Era esse meu ponto, eu concordo, Paulo. Era esse meu ponto. Mas é claro, isso não está sequer em discussão. Ótimo, o que está em discussão é o fato de que ele é responsável gerencialmente. E que como a função do Tribunal Superior Eleitoral é a condução do processo eleitoral de forma limpa e isônoma. Essa é a função do Tribunal Superior Eleitoral. Nós não tivemos mais eleições limpas e isônomas. Esse navio já zarpou. Esse navio já zarpou. Não dá para você dizer que um candidato que teve 150 mil inserções num período de 15 dias do que outro está disputando eleições de forma limpa e isônoma contra esse candidato. De quem é esta responsabilidade? Vamos investigar. Do ponto de vista penal, é necessário que seja investigado. Vamos investigar. É só isso, gente. A gente já tá falando. Por isso que eu acho que a gente está se estendendo muito esse assunto. Tem que ser investigado. Como está estendendo esse assunto? Porque tem que ser investigado. A partir do momento, do ponto de vista administrativo e gerencial, é inegável que essa responsabilidade recai até o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Sim. Assim como se tivesse, do ponto de vista administrativo, se está havendo um problema gerencial no governo, essa responsabilidade recai, sim, em última instância ao presidente. E por isso ele pode ser julgado pelas urnas, não criminalmente. Sim. Neste caso, o Alexandre de Moraes não responde às urnas. Responde às esferas... Mas agora sim, você diz... Responde a Deus. Você, Léo, você fala de investigação. Ok, também acho que precisa ser investigado. Por outro lado, o Paulo Matias, muito sabiamente, falou, só temos 2 dias úteis. E aí? A responsabilidade administrativa do funcionário não atinge o órgão. Isso é equívoco. Não, mas não foi isso que eu perguntei. Não, mas eu estou dizendo que a responsabilidade administrativa do funcionário não atinge o órgão, Paulo. Não atinge. Você que está em casa, dá um Google. Tem jurisprudência, tem doutrina. Basta você que está em casa, dá um Google. Dá um Google. A responsabilidade. A responsabilidade administrativa. Então vamos lá, eu estou pedindo para a audiência dar um Google. Ela vai ver então. Você vai ver. A audiência já deve ter dado um Google. Então ótimo, então dê um Google e tire as suas conclusões. A responsabilidade administrativa desse funcionário em si, desse servidor público em específico, não atinge o órgão. Meu único ponto é o seguinte... Não atinge quem? Olha só. Então o órgão, você está dizendo que o TSE... Não. Se o Tribunal Superior Eleitoral dá o poder a um funcionário de desequilibrar a eleição desta forma, a responsabilidade é de quem? É minha? É do Bolsonaro? Não, é do rapaz. É do rapaz, a responsabilidade é do cara, é do servidor, a responsabilidade é do servidor. É do cara que trabalha no servidor, que tem um cargo de confiança. Escuta só, ele não é só um funcionário, ele tem um cargo de confiança dentro da instituição. Escuta, mas aí o papel do TSE é demitir esse cara, no ponto de vista administrativo, é exonerar esse cara. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente passou um pouco desapercebido isso, mas é o seguinte, como é que o Tribunal Superior Eleitoral não sabe se o Alexandre está filiado a algum partido político? Boa pergunta. Espera aí, gente. Como é que o Tribunal Superior Eleitoral não sabe disso? Dizendo assim, nós não sabemos se ele está ou não filiado. Então, mas aí, se o tribunal não souber quem está ou não filiado, quem vai saber? Agora não vai ser votar. Mas aí é muito louco isso, né? Peraí, é muito louco isso que o Paulinho... Se o Tribunal Superior Eleitoral não sabe se o cara está filiado ou não, quem vai saber? Escuta só. Vamos ligar para quem para saber? Isso é muito bom que você disse, que o Paulinho... Pelo amor de Deus, gente. O Paulo Matias acabou de trazer essa indagação que é incrível, né? Você não sabe aonde o funcionário do TSE, se ele é filiado ou não. Agora, vai você não votar para você ver o que te acontece, né? Vai você lá não cumprir com o seu dever de patriota, rapidinho eles te acham. Agora, num momento como esse, aonde está tudo descambando realmente, aonde o TSE, aonde esse rapaz, o Alexandre Gomes Machado, com cargo de confiança, faz absolutamente tudo isso que fez, que nós sabemos até então, até que não se prove ao contrário. Para mim ele é o culpado, porque se era ele o coordenador, não sou eu que tenho que fiscalizar os órgãos de imprensa que se estão colocando ou não a campanha do Bolsonaro no ar. Não, mas Felipe, o meu ponto é o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral
tem os dados de todos, sabendo se estão filiados, se não estão filiados, foram candidatos, se não foram candidatos, quando que foi, etc, etc. É o órgão que rege, de alguma forma, todo o processo político brasileiro. O que nós estamos querendo saber aqui, eu não estou nem entrando mais no mérito dessa questão das inserções. O que eu estou entrando é o seguinte: como é que o tribunal vem a público dizer que não se sabe se é filiado? Não, me desculpa, gente, não dá isso. Não, porque não é inerente para entrar no concurso. Se é um direito dele ser filiado, e aí você disse até mas ele vai estar, ele vai constar em qualquer sistema se ele for filiado. Não é inerente. Agora, se eles não sabem agora, se eles disserem que não tem como saber agora, aí sim. Agora, para entrar para o concurso, não é um impeditivo a filiação partidária. Para a função não é você, claro que você pode ser servidor público e filiado a partido político. Sim. Você não pode exercer uma função num tribunal e ser filiado a um partido político. É claro que não. Claro mas aí tem que ver a legislação. Eu não sei, Léo, sabe? Deixa eu só me despedir. Está escrito isso, Paulo. Deixa eu só me despedir daqueles que nos acompanham através do rádio FM. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta às 10 horas da manhã. Tchau. Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa discussão, por favor. Perdão, interrompê-los. Podem continuar. Olha só, o sujeito pode ser filiado a um partido político e servidor público. O sujeito não pode ser filiado a um partido político e exercer uma função num tribunal. Claro que não pode. Se o Alexandre de Moraes fosse filiado ao PT, podia? Essas teorias... Não, mas ele é juiz, ele é ministro supremo. Misericórdia, eu estou querendo que você pare de se afundar na narrativa que você tá seguindo. Não sou eu quem estou me afundando. É a lei, basta você dar um Google. Quem está em casa vai ver, Paulo. Isso não cai... Você está na teoria de se o gerente do banco... Você está na teoria de que se o gerente do banco está roubando uma série de correntistas, o banco não vai ressarcir você. O banco não tem nada a ver. Essa analogia basta não tem nada a ver. Basta o banco demitir o gerente do banco, está tudo certo. É uma teoria que, cara, você está se afundando. Não é direito mesmo, Paulo. É direito mesmo. É direito mesmo. A responsabilidade administrativa desse servidor não recai sobre o TSE. Eu tenho certeza absoluta. Vai cair lá na Rua CPT. Não, ele é o responsável. Eu tenho certeza absoluta. E basta dar um Google. Quem está em casa dá um Google e vê. Quem dá um Google e vê. Tem quem dá um Google e vê. Inclusive, uma série de juristas falando a respeito disso. Agora, esse servidor em específico, ele, enquanto servidor, aí mais uma vez, mais um equívoco jurídico que eu preciso esclarecer aqui. Esse servidor tem sim, mesmo sendo servidor concursado do TSE, ele tem direito de ser filiado. O Alexandre de Moraes é outro caso. O Alexandre de Moraes é um magistrado, ele é um juiz, ele é um ministro supremo, ele não pode ser filiado. Agora, um servidor, mesmo que delegado, subordinado ao TSE, ele pode ser filiado. Claro que ele pode ser filiado. Olha o que você está falando, põe a mão na sua consciência, você está dizendo ao mesmo tempo. Não, legalmente ele pode ser filiado. Moralmente eu não sei. Moralmente eu não sei. Legalmente ele pode. Se ouve. Você está dizendo ao mesmo tempo que esse cara sozinho, tem o poder de determinar as inserções de todo programa de rádio e televisão no Brasil. Você está dizendo? Não, eu não estou dizendo nada. Estou dizendo que tem que ser investigado. Tem que ser investigado, Paulo. Ao mesmo tempo, você está dizendo que esse cara pode ser filiado a um partido político. Se tem mais envolvidos. Que um homem filiado a um partido político, no sistema eleitoral brasileiro, pode controlar todo o sistema, toda a distribuição de rádio e televisão no Brasil. Olha a loucura que você está falando. Não, Paulo. Se tem mais envolvidos, tem que ser investigado. Eleição, se for assim. Isso é uma república de banana. Só que, se isso for assim do jeito que você está dizendo, só que é uma república de banana. Olha só, Paulinho, entendimento oficial aqui do Tribunal Superior Eleitoral. São incompatíveis a condição de servidor público da Justiça Eleitoral e a filiação partidária. Mas é óbvio. Posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral. Não pode. Então não pode. São incompatíveis a condição de servidor da Justiça Eleitoral e a filiação partidária. Então ótimo. Então o TSE se manifestou. Não pode ser. Isso aqui são regras internas do Tribunal Superior Eleitoral. Regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral. Então perfeito. Eles não podem ter nenhuma filiação. Então é absurdo. Então ótimo. Primeiro, se é do regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, não é legislação, né? Se é regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, então ele já cometeu essa ilegalidade aí. Né? E outra coisa, se é do regimento interno, aí muda a situação. Aí o TSE deveria saber que ele é filiado. Aí o TSE deveria, como que não sabe que ele é filiado? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Mas isso é um absurdo. É negligência. Léo, vou ler para você. Lei número 4.737, 15 de julho de 1965.
Artigo 366. Os funcionários de qualquer órgão da Justiça Eleitoral não poderão pertencer a diretório de partido político ou exercer qualquer atividade partidária sob pena de demissão. Tá aqui no... A lei, e assim, Léo, não precisava nem estar escrito. Não, eu concordo. Tudo bem que essa lei não falou sobre filiação, né? Falou sobre exercício de diretório. Muito bem, queridos, deixa eu só agradecer àqueles que estão nos acompanhando através do rádio AM. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta às 10 horas esperando vocês. Muito bem. Continue rapidamente, assim, só 20 segundos para cada um, porque a gente está quase terminando. Por favor, Léo, para finalizar. Não, assim, é evidente que se existe um regimento interno que trata a respeito disso, já para por aí. Ele está errado, o TSE está errado em não saber que ele é filiado a partido político. Essa lei, se existe, ela fala sobre exercer cargo de dirigência partidária e não sobre filiação, tá? Mas é um absurdo. Agora, tem que ser investigado se ele está sozinho nisso ou se existem mais pessoas envolvidas nisso. Paulinho, por favor. Não, eu não sei nem se é filiado ou se não é filiado. O que está exemplificado, o que está claro é o seguinte: o TSE é responsável pela condução do processo eleitoral de forma isônoma e limpa. Isso não aconteceu. Os responsáveis vão até o topo. E nós precisamos saber se não aconteceu por incompetência ou se não aconteceu por dolo. Nós vamos descobrir isso nos próximos dias. Eu não vejo como reparar. O fato é que as eleições de domingo não serão justas e limpas. Muito bem, para vocês que nos acompanham, são 11 horas e 58 minutos. Fala, Filipão, para fechar. Bom, olha só, fiquem de olho, um beijo para vocês e até amanhã. Não, pode seguir com um comentário. Eu acho que tem que ficar de olho, na verdade. Eu acho que nós ficamos 2 horas debatendo aí sobre esse assunto. Vai ser o assunto da tarde. E eu acho que agora é ficar de olho, porque amanhã tem novas informações e desdobramento sobre esse caso. Muito